Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todo dia, com vocês aqui para falar de Fluminense Futebol Clube e vitória do Fluminense, não convincente, a galera reclamou e tem muita coisa para falar aqui desses pós-vitória do Fluminense, né? Bastidores quentes aí, Renato Gaúcho atirando. Vamos lá que está começando o seu Resenha Express. Isso aí, galera, a Resenha Express chegando e a pergunta que fica para vocês, se vocês já se inscreveram no canal. Tá inscrito? Pô, se não tá inscrito, dá essa moral aí, não dá esse mole não, pô. Deixa o like aí, ajuda a gente a crescer, beleza? Estamos quase chegando a 25 mil inscritos, vai ter sorteio de camisa do Fluminense, vai ter muita coisa legal aqui no canal. Galera, vamos para as notícias do Fluminense, a gente vai falar aí sobre várias coisas, né? Os bastidores pós-resultado do Fluminense foram fortes e a gente vai iniciar aqui falando sobre o Canóbio, tá, galera? Recebemos aqui, né, toda a imprensa tricolor recebeu as informações aqui vindas direto da assessoria de comunicação do clube a respeito de Agostinho Canóbio. E a informação que nós recebemos sobre o jogador é o seguinte: que o atacante Canóbio sofreu uma fratura no osso zigomático, tá, no lado esquerdo da face, e será submetido a uma cirurgia bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial. Ia fazer uma cirurgia. Então, assim, não há tempo, não se sabe ainda se ele vai jogar o Mundial, se não vai, qual é o tempo de recuperação. Mas o que a gente tem de informação sobre Canóbio é isso, é que ele sofreu uma fratura nesse osso zigomático, tá? E vai precisar passar por uma cirurgia no local. É uma pena, né? O Canóbio aí que estava em vias aí de disputar o Mundial. Não sei se isso vai ser determinante para ele não disputar o Mundial, mas lamentável. Uma boa cirurgia para o Canóbio, que dê tudo de bom para ele, que Deus abençoe a cirurgia dele e aconteça tudo perfeito aí para o Agostinho Canóbio. Galera, se o time não jogou bem, se o desempenho não foi legal, pelo menos um jogador, mais uma vez, foi o cara, né? Foi simplesmente o cara desse jogo. Simplesmente mais uma atuação absurda desse cara. Precisa falar que é um nome? Não precisa, né? Geralmente ficam na dúvida entre Fábio e Arias. Mas vamos falar dele. John Arias. O que John Arias fez nessa partida, galera? Foi uma coisa de louco o que jogou o nosso Pelé colombiano. Mais uma atuação absurda do homem. Olha isso, ele teve 95 ações com a bola. Isso é muito difícil, tá? Um jogador chegar a um número de 95 ações com a bola, gente. É muita coisa mesmo. A média ali é 60 ações, 50 e poucas ações com a bola, mas 95 é muita coisa. Ele praticamente dobrou o número de ações com a bola, deu uma assistência para gol, teve 95% de acerto de passe, e olha que loucura. Desses 95% de acerto de passe, 29% foram passes verticais. Cara, o cara tem um número de passes verticais louco, absurdo, e um número de acerto de passes absurdo para a quantidade de passes verticais. O Arias realmente é um fenômeno. Deu 10 passes decisivos. Olhem isso, 10 passes decisivos num único jogo. Isso é muito surreal. 5 duelos no chão de 6 ele venceu. Venceu um duelo aéreo de 1, teve uma bola roubada, uma interceptação, 2 passes longos acertou e 2 chutes ao gol. Números avassaladores do John Arias, do Pelé colombiano, que vai se tornando ídolo cada vez mais. O cara está cada vez mais se tornando ídolo inacreditável. Galera, dando sequência às nossas repercussões aqui, o Renato ontem na coletiva fez algumas revelações importantes. Uma delas é que Renato Augusto está sendo treinado como centroavante para substituir o Everaldo, isso mesmo. O Renato Augusto, né, que a gente vinha aí, vinha se recuperando de uma contusão, um jogador muito questionado pela torcida do Fluminense, né, virou aí uma opção de centroavante para o Fluminense, segundo o Renato Gaúcho. O jogador vem treinando e treinando bem nessa função e vai ter agora aí essa oportunidade, provavelmente, de entrar nos jogos substituindo o Everaldo. Além disso, o Renato falou que ele só não jogou ontem por conta dele ter vomitado, passou muito mal antes do jogo, por isso que ele não entrou em campo, tá? Ficou ali sentado no banco, acabou não tendo oportunidade por conta de ter passado mal, mas o Renato Augusto tá treinando como centroavante. O que vocês acham aí? Partida horrorosa do Everaldo, meu Deus do céu, hein? Abusou de jogar mal, hein? Vamos ver se pelo menos o Renato Augusto pode render aí. Minha opinião é que eu acho que
O Renato pode sim render nessa posição, tem estatura, é um jogador que faz um pivô, tem uma finalização boa. Pode ser que de repente a gente arruma aí uma vida útil aí para o Renato Augusto finalmente no Fluminense. Vamos ver. Além disso, uma outra revelação que o Renato fez, galera, foi sobre Thiago Silva. Thiago Silva pediu para jogar esse último jogo. Aí vocês perguntam, por que Thiago Silva não jogou? Ele não jogou porque o Renato quis poupá-lo para o jogo de domingo contra o Juventude. Simplesmente isso. O Renato já queria ter poupado ele no jogo contra o Atlético Mineiro por ter sido uma grama sintética. Ele disse, revelou que o Thiago brigou com ele para jogar e acabou jogando. E que dessa vez o Renato não quis deixar mesmo ele jogar, porque queria ele 100% para o jogo em Caxias do Sul. Então esse foi o motivo exato pelo Thiago não ter jogado a partida de ontem contra o time do União Espanhola. Tá bom, galera? Para fechar, galera, o Renato ontem foi um show de horror na coletiva, pelo menos na minha opinião. Cara, culpou a torcida, reclamou com a torcida, defendeu a atuação de ontem, dizendo que os resultados estão maravilhosos. Parece que não entendeu o que a torcida está cobrando, não é resultado em si, desempenho. Mas eu mesmo vou colocar aí para vocês, para quem não viu a coletiva, botar nesse pedaço aí para vocês verem o show de horror protagonizado por Renato Portaluppi, né? E aí vocês vão ver aí. Se liga aí no que o Renato falou, galera. Vamos lá. Vamos se ligar aí no que o Renato falou. Vamos ver aí, ó. Vamos embora. Vocês querem que a gente faça o quê? Acho que eu entendo o torcedor vem no Maracanã. Tenho visto, preste minha atenção, tenho visto todos os jogos dos brasileiros sul-americanos. Ah, outra coisa, o melhor time colocado brasileiro na competição é o Fluminense. O que está ruim? Precisamos melhorar? Sim, a gente treina para melhorar cada vez mais. O problema é que o torcedor já sai de casa achando que, vamos lá no Maracanã, que é goleada, que é show. Não é por aí. É só vocês assistirem os outros jogos, de todas as competições, inclusive da Sul-Americana. Ver os outros clubes brasileiros. Entendeu? É lógico, a minha preocupação é aqui, com o Fluminense. Mas eu olho todos os jogos. Então, quando eu falo Fluminense, bem ou mal a gente precisa melhorar, mas é o melhor dos brasileiros na competição. E depende só de si. 90 minutos aqui no Maracanã, em frente à nossa torcida para passar para a próxima fase. Então, gente, nessas horas tem que ter muita calma, porque senão, cada jogo tem que ter um time, cada 30 dias tem que ter um treinador, e assim vai. Não é só no Fluminense que precisa melhorar. Só vocês olharem ao redor e verem os clubes, todos os clubes brasileiros nas outras competições. Boa noite, Renato. Agora vamos ver aqui, galera, a outra pergunta que foi feita a ele, vamos ver como que o Renato reagiu, já culpou a torcida, dizendo que o torcedor quer ir para o estádio, quer ver espetáculo. Não, o torcedor ele quer um bom desempenho, né? O que o Renato não está entendendo é o seguinte, a gente está conseguindo resultados, mas a gente não está tendo desempenho. E aí quando a gente vai fazer uma partida como a gente fez contra o Botafogo, a gente faz vexame, porque aí é um adversário muito mais forte. Quando a gente vai enfrentar o Atlético, é derrota, né? Porque também é um adversário muito mais forte. Então o grande problema é que a torcida sabe que contra esses times pequenos a gente vai conseguir resultado, às vezes no fim do jogo, às vezes com gol cagado, mas quando tiver os grandes jogos, o Fluminense não vai ser páreo para nenhum time. E isso que está desanimando o torcedor. Ele tem que entender que a cobrança é por desempenho, não é por resultado. O resultado está dando, mas pode ser um resultado mentiroso. Quantas vezes a gente viu times aí fracos liderar o Campeonato Brasileiro, depois ter queda e quer ser rebaixado? Aconteceu um monte de vezes isso. Mas vamos embora ver aí agora mais uma fala do Renato. Essa foi mais deprimente ainda. Vamos lá. Da partida. Então, você citou do Freitas e do Everaldo. O problema é que começa o jogo com 5, 6 minutos, tem torcedores que vêm descarregar aqui no Maracanã a raiva ou algum problema particular em cima do jogador. Com 5 minutos de jogo, tem alguns torcedores vaiando. Eu entendo que é muito perigoso você trabalhar num clube que é ano de eleição. Olha isso. Muito perigoso. Muito perigoso. Porque a gente sabe, né? Mesmo ganhando, você não vai agradar todo mundo. Lamentável essa fala dele, né? Citando a eleição, ano de eleição no Fluminense, como se isso tivesse influência na insatisfação do torcedor. Cara, eu não consigo entender, cara. O Renato tá vivendo em Nárnia. Eu não consigo entender a desconexão desses treinadores com a realidade. Não é possível que ele olhe para o campo e ache que o time dele tá jogando bem. É possível que ele olhe para o campo e ache que o torcedor tem que ter. O torcedor ele é passional. Ele é outra coisa muito incoerente, né? O Renato diz que
o campo é o reflexo na arquibancada. Ele fala isso correto de falar isso. Mas aí, quando o reflexo do campo é ruim e a torcida cobra, a torcida não tem direito de cobrar. Ah, porque é ano eleitoral. Caralho, brother. Ele tá dizendo que a galera que tá vaiando lá, que gastou dinheiro para ir numa quarta-feira à noite, 19 horas no Maracanã, ver o Fluminense, foi lá com a intenção de vaiar e tá ali por causa de política, cara, isso é muito lamentável. É uma fala muito infeliz do Renato. Ele tá colocando toda aquela galera ali, gente que não sabe nem quem é o candidato de oposição do Fluminense, cara. Eu duvido que essa galera que vaiou, que foi no Maracanã, eu duvido que 90%, sei lá, 10% da torcida do Fluminense que estava no Maracanã sabe quem é Matheus Montenegro, que é o vice do Mário, que vai ser o candidato do Mário. Eu duvido que 10% da torcida saiba quem é ele. E digo mais, se bobear, grande parte da torcida nem conhece o Mário. Como é que o Renato pode falar isso? Sabe? É inacreditável, beira inacreditável o Renato falar isso daí. É tentar justificar o trabalho ruim que ele está fazendo no momento. Ah, porque tem resultado. Mas a galera não é boba, Renato. Você não está falando com todo mundo analfabeto funcional em termos de futebol, não, cara. O brasileiro gosta de futebol, cara. Entendeu? Ele sabe que esse futebol seu é enganoso, que depois vai enfrentar um grande adversário e vai perder. Cara, inacreditável essa fala. Mas vamos lá. Mas o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando. Eu tenho que continuar corrigindo meus jogadores, como eu tenho feito. Tenho que passar confiança para eles, menos os que estão bem. Foi o que eu passei hoje no intervalo do jogo. Falei, olha, nós não estamos fazendo um grande jogo. Nós poderíamos estar vencendo. Nós estamos nos precipitando na hora de tomar as decisões próximo da área e dentro da área do adversário. Então, eu peço para vocês calma, tranquilidade. Essa confiança eu estou passando para vocês. Vocês tenham um pouquinho mais de calma na hora de tomar as decisões, que as jogadas vão sair naturalmente e os gols vão aparecer naturalmente. Foi o que aconteceu no segundo tempo. Então, esse é meu papel. Agora, muitas vezes para o torcedor, o jogador não está bem. Para mim não é que ele não esteja bem. Ele pode não estar rendendo tanto quanto esperado, entendeu? Mas é com esse grupo aí que eu confio totalmente, eu tenho toda a minha confiança, que eu citei ali. Nós estamos a um passo de passarmos para a próxima fase na Sul-Americana, a um passo de passarmos para a próxima fase da Copa do Brasil, em quinto lugar no Brasileiro. E nós somos os melhores na Sul-Americana dos brasileiros. Bom, se esse pacote, se esse combo não tá bom, aí vai ficar difícil. Tá aí, Renato, falando, lamentável, assim, achei muito ruim essa fala. Ele tá começando a se perder, ficar nervoso com as perguntas e responder o jornalista de formas ríspidas. Eu sabia que isso ia acontecer. Me credenciei para estar na coletiva no jogo contra o Vasco. Estarei representando o Resenha na parceria com o Netflu, junto com o Netflu, então já estaremos lá. Vamos ver se dá certo nossas perguntas também, não virem uma confusão também, mas enfim. Renato é assim, galera, não tem jeito. É isso aí, esse foi o Resenha Expresso de hoje, saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, galera.